A palestra da noite, vocês viram o slide, ele ali está, heroínas anónimas, e realmente há muitas. Torna-se necessário nós ponderarmos e vermos quantas delas por aí andam. Há alturas em que tomamos conhecimento de determinadas coisas que realmente nos levam a ponderar. E esta foi uma delas. Porque quando nós vemos palavras de um garoto que são extraídas do mais fundo da sua própria alma, como um aceno de esperança, nós também ficamos com essa esperança de que realmente dias melhores, se muitas crianças como esta por aí andarem, dias melhores virão à face da terra. Na simplicidade da sua linguagem infantil, estão impressas as nobres virtudes da gratidão, do reconhecimento, do afeto e da ternura. Ouçamos com atenção. Ele diz assim: Olá, mãezinha. Hoje, quando a professora pediu para que escrevêssemos sobre alguém, ou escrevêssemos alguma coisa, eu resolvi escrever sobre você. Muitos filhos só fazem isso no dia da mãe, mas eu acho que todo dia é dia da mãe, já que você não deixa um dia sequer de ser a minha mãezinha dedicada. O que eu quero dizer mesmo é que você é muito importante para mim e vou escrever em poucas palavras o que penso de você. Logo que nasci, ainda não podia compreender porquê. Às vezes, você deixava cair algumas lágrimas na minha barriguinha enquanto me enxugava depois do banho. Nem entendia eu, nessa altura, porque suas irmãs, sua mãe, lhe diziam palavras amargas e chamavam você de irresponsável. Muitas vezes, você dizia que me amava e que ninguém iria tirar-me de você. Ninguém ela permitia que me tirassem de si. E eu me sentia seguro por isso. Eu sabia que havia qualquer coisa diferente. Pois você sempre ficava sem jeito quando tinha que preencher alguma ficha com os meus dados pessoais. E aí precisava escrever o nome do meu pai. Na minha ficha, esse espaço sempre ficava em branco. Eu nunca havia notado a diferença, pois você e suas irmãs também não tinham pai. Mas agora eu sei que ser viúva é muito diferente de ser mãe solteira. Eu só fiquei sabendo o que significava ter um pai lá na escola, quando meus colegas faziam cartões para entregar esse personagem completamente desconhecido para mim. Quando me dei conta de que não tinha um pai para me defender e me proteger, eu fiquei muito triste. Afinal, meus colegas todos tinham pai. Todos menos eu. Mas eu não quero falar sobre pais. Quero falar de você, mãezinha. Quero agradecer-lhe por me ter deixado nascer. Apesar das dificuldades que iria enfrentar e enfrentou, com muita coragem. Quero agradecer por não me ter negado o seu ventre. Depois que cresci, fiquei sabendo que muitas mulheres fazem isso. Quando abandonadas por homens fracos que não querem assumir a paternidade e a responsabilidade. Quero agradecer-lhe, mãe, pelas imensas noites que você ficou acordada sobre o meu berço, mantendo a morte afastada enquanto eu queimava de febre. Desejo agradecer
por ter enfrentado as pessoas que a chamavam de irresponsável e leviana, quando você contou que eu iria nascer. Talvez elas falassem isso porque não sabem o significado de leviano e de irresponsável. Quero agradecer-lhe, mãezinha, por todas as vezes que você correu comigo nos braços para não perder o autocarro. Agradecer por você ter renunciado a tantas coisas para pagar o dentista, o pediatra e comprar remédios para mim. Por não ter ido ao cinema para me fazer companhia. Por ter deixado de sair com seus amigos para cuidar de mim. Eu sei que não foi fácil para você, mas acredite, mãezinha, para mim isso foi muito importante. Hoje eu já sou quase um rapaz e sei reconhecer o valor de uma mãe, principalmente de uma mãe que enfrenta sozinha o embaraço de criar um filho com dignidade. Sei também que não são apenas as mães solteiras que se desdobram para serem mãe e pai. Há também mães viúvas, as mães cujos maridos são ausentes ou indiferentes com relação aos filhos. Que estas palavras desta criança, curta mensagem, tenha o efeito de um abraço de ternura e gratidão a todas as mães nas mesmas condições, porque elas são verdadeiras heroínas anónimas que tecem com as próprias lágrimas um manto de luz para envolver o que Deus lhes deu e colocou nos braços. Continua ele. Quero dizer-lhe, mamãe, que nada do que venha a acontecer nunca apagará da minha alma tudo o que você fez por mim. Então, por tudo o que ouvimos, podemos dizer que cada criança que nasce é uma prova que Deus ainda não perdeu as esperanças em relação à humanidade. Sem dúvida, enfrentamos um fenómeno mundial. No planeta inteiro, há muitos anos que vem acontecendo mulheres encararem a maternidade sozinhas. Hoje, e em alguns casos, até se tornou moda. Mulheres independentes e financeiramente estáveis optam por criar os filhos sozinhas. Mas não é desses casos que nós queremos falar. Desejamos alertar para a maior parte das ocasiões, quando a maternidade solitária não é fruto de uma escolha, é imposta. Quando ser mãe solteira é também amargar o abandono, a confiança traída, é encarar o futuro assustada. Muitas vezes, sem sequer estas mães ainda terem saído da adolescência. Como se sabe, na adolescência e na juventude, tudo parece ser maior, mais intenso, mais profundo do que realmente é. Por isso, os mais jovens se apaixonam e imaginam que vão morrer de amor. Quando rompem um namoro, acreditam que jamais encontrarão alguém melhor. E aí surgem as brigas familiares. Aumentam as proporções que às vezes podem atingir a tragédia. Tudo isso é preciso termos em mente quando se analisa a questão das mães solteiras. Analisarmos a gravidez na adolescência e as crises que envolvem tais situações. É óbvio que uma gestação na adolescência não é uma situação ideal. Claro, não se recomenda. Porque ela atrasa os estudos, interrompe sonhos, planos, gera momentos de desconforto. Mas o que é que havemos de fazer diante de uma situação concreta? Um fato consumado.
E quando uma filha revela que está grávida, que atitude tomar? Diante desta gravidez, muitas vezes os pais entram em pânico, as filhas desesperam-se e revoltam-se. Fica instalado o caos. Claro que este caos, de algum jeito, é humano, é natural, porque se criam expectativas a respeito dos outros e, sobretudo, dos filhos. Os pais esperam que as filhas cursem uma universidade, consigam um bom emprego, namorem, casem e constituam uma linda e harmoniosa família. É o quadro ideal. Todos querem. Por sua vez, as filhas também traçam planos, só que às vezes até coincidem com os dos pais, porque elas também desejam ser felizes, conseguir a independência, ter um lar para chamar de seu, com algum conforto e muita alegria. São os projetos próprios da juventude. Mas a vida tem surpresas pelas curvas do caminho. E a mais comum situação é vermos esses sonhos de pais e filhos desaparecerem como bolhas de sabão. É nessas ocasiões que vem a pergunta: como agir? Como ser solidário e bom com a filha grávida, sem chamá-la à própria responsabilidade? As respostas a estas questões envolvem duas palavras somente. Só duas palavras: amor e sabedoria. Amor para compreender que a filha atravessa um momento muito delicado. Está fragilizada. Muitas vezes foi abandonada, está desesperada, sem suporte. Assim desnorteada, não consegue ver o futuro. Pensa apenas na gravidade da situação, nos momentos próximos em que breve terá nos braços um filho. E ela mesma é pouco mais que uma criança. Para os pais, a hora é igualmente difícil. Abalados, decepcionados, choram e brigam, exteriorizando a dor interna que lhes vem na alma. Mas os pais têm a obrigação de serem mais maduros. Não se podem deixar contagiar pelo desespero da filha. É hora de ganharem forças para a amparar, porque ela está necessitada. Mas atenção, ajudar a filha, mãe solteira, não é assumir a responsabilidade que lhe cabe a ela. A responsabilidade da educação do neto é da mãe. Auxílio, nesse caso, é orientação, apoio psicológico e material, estímulo a continuar os estudos, cuidar do próprio filho e seguir em frente. Por vezes, fazemos uma tempestade num copo d'água. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível ter filhos, estudar, trabalhar e concretizar todos os sonhos. É difícil, mas é possível. Muitos o têm feito. Então é lógico que tudo isto será mais trabalhoso e difícil, mas não é impossível. A dificuldade, neste caso, é consequência da invigilância. Não é castigo divino, é consequência. Para ajudar, então, basta que alguém, pais, namorado, irmão, amigo, parente, faça uma pequena corrente de solidariedade e de apoio. Mas repetimos, não se trata de assumir o papel da mãe, nem substituir as suas obrigações. Isso jamais. Trata-se de pequenos gestos que farão toda a diferença no futuro de mãe e filho. Permitindo então que a jovem encontre a maturidade necessária para enfrentar o enorme desafio e, desse modo, com serenidade, usufruir a sagrada consolação de ser mãe e, mais do que isso, perceber a extraordinária e alta honra de ser co-criadora com Deus, geradora de vida,
que, conforme ouvimos, um dia lhe agradecerá com emoção. Até podendo ser numa expressiva redação escolar. Aprendamos. Quem bem semeia, melhor colhe. Foi o que essa mãe fez. Semeou e colheu. O profundo amor e respeito, gratidão, carinho daquele filho. Se nos for possível, em qualquer circunstância, tendo conhecimento de qualquer caso deste género, sejamos fraternos. Nunca apontemos o dedo a uma jovem, porque eventualmente terá engravidado. Não sabemos em que circunstâncias. Sabemos que há alguém que está necessitada de ajuda. Ajudemos, dentro do que nos seja possível. Nunca apontando o dedo. Porque quando fazemos juízos, não estamos capacitados. Nunca conhecemos tudo em relação a qualquer coisa. Há sempre algo que nos escapa. E então não podemos ajuizar em plenitude. Não o façamos. Coloquemos a nossa mão amiga, fraterna, para que realmente ela se sinta amparada e não recorra aos métodos que ainda hoje foram publicitados. 100.000 abortos feitos em Portugal. 100.000 abortos. 100.000 oportunidades que foram negadas a espíritos de evoluírem. Porque nós não vimos ao acaso. Nós vimos por necessidade. Seja do jeito que for. Quando um corpo é gerado, há um espírito que espera por ele. A fim de voltar aqui a este mundo, onde nós fazemos o nosso aprendizado, onde nós fazemos o que devemos para crescer, em termos espirituais. 100.000 abortos. Ponderemos. E a notícia dizia mais. É uma taxa inferior ao resto dos países da Europa. Ponderemos. Que a nossa mão amiga nunca falte. Que uma palavra de conforto nunca falte. Junto de quem tenha necessidade dela, a fim de não recorrer a estes métodos. Que Jesus nos vá ajudando a conseguirmos isso. Porque realmente os momentos são de muita dificuldade. Que Jesus nos abençoe.